Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso Questão de Ordem. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no estúdio o general Richard Fernandes Nunes, que é o diretor-geral do Sensipan, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. General, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco aqui sobre o nosso Sensipan. O general vem aqui às vésperas do início da COP30 e esse é um tema que interessa ao agro, interessa ao Brasil, interessa ao mundo. De que forma que um centro gestor e operacional pode ajudar o agro brasileiro, que já é sustentável, a se proteger, a proteger o meio ambiente e também contra as ameaças do crime organizado? General, o senhor tem uma carreira bastante reconhecida, foi comandante militar do Nordeste, cuidou do Centro de Educação do Exército, foi secretário do Rio de Janeiro em época de intervenção difícil, alguns anos atrás, e agora está nessa nova missão. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é continuar contribuindo para a defesa do nosso país, para a defesa da soberania e apoiar o desenvolvimento, que é a missão do Sensipan. Quando o ministro José Múcio me convidou para assumir a direção geral desse órgão, a recomendação que tive foi exatamente essa, estimular as parcerias do Sensipan, que ele seja um órgão mais relevante, que ele tenha entregas mais efetivas para a sociedade brasileira. E a missão nossa é essa, é contribuir para a defesa nacional, é um órgão da defesa, e, ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento sustentável, apoiar as populações para que elas tenham melhor qualidade de vida na Amazônia. A partir disso, eu vou lhe chamar de Richard, depois dessa apresentação, para a gente ficar mais à vontade. Sinta-se em casa. Nós estamos aqui no nosso canal AgroMais. Há 5 anos a gente se dedica a uma programação voltada, não só ao homem do campo, mas também tentando comunicar bem quem mora na cidade. O agro se comunica muito bem da porteira para dentro, Richard, mas para fora a gente tem muitos desafios. Um deles é mostrar que a gente tem um agro sustentável, mas tem gente que faz coisa errada. De que forma que o Sensipan pode ajudar o nosso setor com relação principalmente a essa questão do desmatamento? A gente é muito acusado de fazer desmatamento, mas nós temos um código florestal rígido e geralmente os nossos adversários, ou vamos dizer, os nossos competidores, mais especificamente na União Europeia, nós não vamos comprar do Brasil de área de desmatamento. Mas eles não dizem o que é desmatamento legal do que é desmatamento ilegal. Como você hoje é diretor-geral de um órgão que vê o Brasil de cima, o que pode nos ajudar nisso? Eu acho que pode ajudar muito, porque o Sensipan é uma instituição científico-tecnológica que produz informação com base em dados precisos. Os nossos sensores, nossos radares, os satélites que utilizamos, nós fornecemos informação altamente qualificada e verificável. Então, nós temos, sim, controle sobre desmatamento, queimadas, com sistemas e equipamentos para isso. Nós temos um controle hidrológico com um sistema também que observa regimes de rios e verifica as situações de áreas que são sujeitas a secas e alagamentos. Nós temos controles que nos permitem, de certa forma, observar uma área durante um ciclo de tempo, o que ocorre nela, de modo a garantir que determinada região está sendo utilizada convenientemente conforme a legislação, ou não. Então, aqueles que produzem com essa preocupação, com essa responsabilidade social, podem ter nas ferramentas que o Sensipan utiliza e nos produtos que ele entrega, um meio de conformidade, de exatamente comprovar que a legislação está sendo cumprida. Que tipo de equipamento você tem para lhe dar essas informações? Bastante diversificado. O Sensipan, ele utiliza uma gama variada de radares, sensores, de leituras de satélite. Então, nós temos aeronaves remotamente pilotadas, os drones. Utilizamos meios de outras instituições, por exemplo, as aeronaves da Força Aérea Brasileira, que fazem sensoriamento também. Então, é uma gama diversificada, estações de superfície, estações meteorológicas de superfície. Nós temos essa gama diversificada. Em função de determinados sistemas e produtos, nós priorizamos determinados instrumentos em detrimento de outros. Mas é uma gama diversificada, avançada, tecnologicamente atualizada, que nos permite estabelecer uma série de informações em tempo real, com muita precisão. Para quem está nos assistindo e talvez não compreenda bem, vamos imaginar a Amazônia, que nós sabemos que é um vasto território. Sim. Então, nós temos satélites que estão girando ao redor da Terra. Antigamente, ou algum tempo atrás, esses dados eram baixados até na Europa, vinham para o Brasil, chegava aqui com 15, 20 dias. Nós evoluímos. Quantos pontos de recepção a gente tem aqui no Brasil
para poder receber essas imagens, para você poder decifrar e acionar os órgãos parceiros? Evoluímos bastante. Então, na verdade, o Sensipan é o órgão gestor operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que foi desenvolvido exatamente para preencher essa lacuna dentro da cobertura territorial brasileira. É um órgão criado em 2002, então, desde então, ele vem se aprimorando. Nós temos hoje 2 estações principais de recepção de sinais de satélite. Uma aqui próxima a Brasília, em Formosa, estado de Goiás, e outra em Manaus. Está, inclusive, lá numa área da Embrapa, em Manaus. Então, nós temos essas duas antenas principais. E temos também contratos que nos permitem utilizar uma gama variada de satélites, dependendo da finalidade. Nós temos radares ópticos que são capazes de produzir a imagem com uma certa limitação em função das condições meteorológicas. Mas nós temos o sistema SAR, que são radares de amplitude sintética, que conseguem operar perfeitamente na Amazônia, que passa boa parte do tempo coberta por nuvens, porque consegue furar a camada de nuvens e consegue nos dar informação do terreno com essa precisão que os radares ópticos não dão. Então, nós temos uma série de outros sensores que podem ser utilizados, aeronaves, os próprios drones, quando você tem uma área menor de cobertura, obviamente. Incorporamos recentemente ao nosso patrimônio o SARP, que chama Nauru 500, que é um avanço muito grande. O Nauru 500 já está operacional, nós temos utilizado ele, inclusive utilizamos recentemente em Rondônia, lá na desintrusão de uma terra indígena. Isso tudo nos dá assim, uma flexibilidade grande e também a certeza de estarmos produzindo informação no tempo necessário para nós, sem depender de atores externos. Então, isso também é uma garantia de soberania para nós. Que tipo de respostas, vamos imaginar aqui algumas situações, o Sensipan pode dar? O que eu poderia perguntar, tipo, por exemplo, que áreas estão sendo mais devastadas no Brasil hoje, por exemplo? Eu sei que você está chegando, está cheio ainda, está se inteirando totalmente, mas é possível responder essas perguntas? É possível. Por isso que nós temos desenvolvido vários projetos, vários programas, sempre em parceria. Porque o Sensipan, ele é um órgão de informação, de entrega de informação de geointeligência. Agora, os atuadores são os demais órgãos que têm missões, tanto seja na área da segurança pública, seja na área ambiental, na área do desenvolvimento, tudo clima, aquilo, tudo. Então, clima, por exemplo, nós hoje na Amazônia somos o órgão que efetivamente proporciona as informações meteorológicas, com dezenas de estações meteorológicas de superfície que levantam esses dados. Nós temos 3 centros regionais, é bom que se diga. Então, o Sensipan, ele tem sede aqui em Brasília, fica ali no setor policial, junto a outros órgãos, do Estado brasileiro, mas ele tem um centro regional em Belém, em Manaus e em Porto Velho, controlando esses sensores. Então, nós somos capazes de prestar informação meteorológica em tempo bastante adequado, tempo real, para todos os interessados. Inclusive, em determinadas áreas, nós é que fornecemos os boletins meteorológicos. Você conclua. Sim, não, só para concluir, você falou da questão, por exemplo, do desmatamento. Sim, nós temos programas voltados para isso, para identificar desmatamento, para identificar áreas que estejam sendo utilizadas ilegalmente para a realização de garimpo. Isso tudo passa... Os focos de incêndio, o painel do fogo que está sendo tão divulgado, eu vejo aí pelos órgãos de defesa civil, o painel do fogo é um produto Sensipan, que é disponibilizado. Então, claro que o Sensipan fornece informação. Quem vai utilizá-la são os órgãos a quem compete combater o incêndio florestal. Quando eu falei que tipo de resposta era dada, e eu citei como exemplo a dificuldade que eu acompanhava no passado, da demora desses dados chegar, porque às vezes eu acho que era baixado, não sei se era na Noruega, na Suécia, em algum canto. Hoje, quanto tempo você tem para analisar? Depende da demanda. Agora, logicamente, por exemplo, a questão meteorológica. Existem ciclos naturais de informação meteorológica. Nós podemos acelerá-lo em função da demanda. Agora, por exemplo, na COP30, nós instalamos uma sala de monitoramento meteorológico. Ontem foi inaugurada na semana anterior. Não sei exatamente agora, que esse ontem é complicado. Mas vamos dizer no fim de outubro. Foi no final de outubro. Foi inaugurada uma sala de sensoriamento de um monitoramento meteorológico que nos fornece o nowcasting, que é aquela informação meteorológica em curtíssimo prazo, questão de horas, para que as agências que estão envolvidas nesse evento possam se planejar, inclusive deslocamentos, mobilidade urbana, áreas que devem ser evitadas por questão de alagamento. Isso você imagina na agricultura o tamanho da importância que tem um dado como esse, Richard, porque
Hoje, nós, por exemplo, estamos com uma certa estiagem que preocupa o plantio de soja. Então, se você oferece, e aí fica aqui, gente, o Richard o CENSIPAM acabou de assinar um convênio com o Instituto Militar de Engenharia, não é isso mesmo? Imagina com os nossos órgãos, Ministério da Agricultura, Embrapa, que vocês já ficam na mesma área, né? Imagina a parceria, e eu sei como você é um cara instigador, você é um cara irrequieto, então é preciso demandar vocês também, né? Está aberto a isso, né, Richard? Eu acho que isso foi um grande passo, um grande passo. O Instituto Militar de Engenharia, que tem a sede no Rio de Janeiro, né? Ele tem um interesse já de algum tempo de se instalar na Amazônia, mas para fazer algo diferente, algo próprio da Amazônia. E isso é muito favorecido se ele for capaz de conduzir programas de pós-graduação com pesquisa e desenvolvimento, não pesquisa pura, mas pesquisa e desenvolvimento. E a parceria é fundamental, porque nós temos instalações. O CENSIPAM, normalmente, em suas sedes, ele é capaz de instalar outros órgãos parceiros. Isso é normal. Temos isso em Porto Velho, em Manaus e em Belém. Então, em Manaus, nós temos uma área disponível em que o IME, alocando lá o que eles estão chamando de Instituto de Pesquisa do Exército da Amazônia, vai ser um instituto do IME, vinculado ao IME, conduzindo mestrado, doutorado e pós-doutorado em áreas de interesse de conhecimento da Amazônia, biotecnologias, computação quântica, inteligência artificial, uma série de projetos de pesquisa poderão ser desenvolvidos ali ao pé da obra, em assuntos do nosso interesse, desenvolvimentos de pesquisas que possam ser efetivamente aplicadas ali pela sociedade amazonense. Por exemplo, Richard? Por exemplo, na questão de biotecnologias, a gente pode identificação de agentes que possam causar dano à natureza, agentes químicos e biológicos que possam causar dano à natureza. Até pragas. Por exemplo, nós temos uma capacidade nas Forças Armadas de defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Eu conheci no Rio de Janeiro. Então, essa capacidade ela é dual. E pode ser deslocada. Ela pode ser deslocada, ela pode ser aplicada em proveito de outro interesse da sociedade que não uma ação de guerra. Isso é perfeitamente viável. Agora, precisamos pesquisar, precisamos identificar o que há efetivamente ali naquele terreno que possa ser objeto da nossa análise. Então, são exemplos. E na questão da inteligência artificial, modelos de atuação que facilitam muito o processamento da informação, modelos para o processamento da informação, como desmatamento, de uso ilegal de determinadas áreas de exploração mineral, isso tudo pode ser muito facilitado se for com foco na Amazônia. E não algo genérico em que muitas vezes o estudante da Amazônia faz a graduação lá e tem que se deslocar para 800 para fazer uma pós-graduação em área que não é a dele. Então, vai ser muito positivo isso aí. E, claro, a gente está falando também em defesa da população daquela região. A gente está falando da Amazônia não como um conjunto verde que a gente vê no mapa. O próprio presidente Lula, num discurso que fez logo no primeiro ano, no encontro de países amazônicos, que falou, debaixo da floresta, tem ali, acho que cerca de 30 milhões de brasileiros que vivem, boa parte deles em situações difíceis, na pobreza. Se não fossem muitos militares, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, são lugares que não têm acesso. Só vocês conseguem chegar a lugares como esse? Sim. E uma das missões também do CENSIPAM, o CENSIPAM tem por missão cobrir toda a Amazônia legal. E, então, isso corresponde a 9 estados da federação, mais de 50% do nosso território. E também tem um encargo de cuidar da Amazônia Azul. Essa questão de óleo, manchas de óleo, de navegação não colaborativa, também é uma responsabilidade nossa, integrado com a Marinha. Na parte da Amazônia legal, pela nossa distribuição geográfica, pelos nossos meios disponibilizados, em determinadas áreas remotas, a comunicação satelital é proporcionada pelo CENSIPAM. Bom, eu vou chamar um intervalo, eu vou estar conversando aqui com o Richard Fernandes Nunes, que é o diretor-geral do CENSIPAM, o Centro de Gestor e Operacional de Proteção da Amazônia. A gente volta para falar dos desafios, gente. O crime organizado é um desafio grande a ser superado. E o general Richard tem muito a nos ensinar. Um instantinho só, a gente volta. Estamos de volta com Questão de Ordem. Hoje a gente recebe aqui o Richard Fernandes Nunes, que é diretor-geral do CENSIPAM,
o centro gestor e operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Richard, a gente viu recentemente uma operação no Rio de Janeiro de combate ao crime organizado, ao tráfico. Você foi secretário de Segurança numa época difícil do Rio de Janeiro. Que ano foi mesmo aquilo? 2018. 2018. Nem faz tanto tempo assim. Mas é um desafio. E o agro é vítima também disso. Eu estou dizendo porque recentemente foram feitas operações para, como é que fala, falsificação de gente que estava falsificando combustível. Sim. Boa parte desses alvos da operação no Rio de Janeiro eram alvos que estavam na Amazônia. A gente vive queimadas nas propriedades com atribuição a membros de organizações de facções que existem no Brasil. De que forma que o Sensipam pode ajudar nisso aí? Olha, o Sensipam tem uma iniciativa... E a sua experiência como militar que atuou no combate ao crime. Nós temos uma experiência em curso no Sensipam, bastante recente, que me dá muita esperança que nós vamos poder ajudar. Foi criado em setembro o Laboratório Integrado de Geointeligência e Monitoramento de Redes de Ilícito. Nós chamamos de LIGEM Rede. O que é isso? É um projeto que veio da ideia de um pesquisador da Universidade Federal do Ceará, que já havia atuado na segurança pública lá. E ele, então, se instalou aqui em Brasília, no Sensipam, e estabeleceu aí esse anteprojeto. Isso foi submetido a uma série de críticas, a uma série de aprimoramentos, e, finalmente, nós conseguimos o financiamento da FINEP. E esse projeto visa o quê? Ele visa pegar todas essas ferramentas que o Sensipam utiliza e disponibiliza, mas trabalhar de maneira integrada, porque integração é a palavra de ordem. Se não integrarmos conhecimento, nós não vamos ser capazes de combater uma criminalidade que está cada vez mais integrando seus processos. Então, o que é integrar o conhecimento? É identificar áreas de cultivo, áreas de atuação criminosa, identificar rotas logísticas, identificar centros de abastecimento e de apoio a essa rede criminosa, porque muitas delas cruzam efetivamente o território da Amazônia. Então, o Sensipam tem essa responsabilidade de fornecer aos órgãos de segurança pública, que vão tratar tanto da prevenção quanto da repressão ao crime, fornecer aos órgãos de fiscalização ambiental também dados que sejam muito mais qualificados, não simplesmente um dado passado, mas identificar um padrão de comportamento que permita reprimir o que já está identificado, mas prevenir o que ainda não foi feito. Perfeito. Esse é o caminho. Esse laboratório não é nada que a gente possa... isso vai demorar. Não é. Ele é muito mais um instrumento de integração. Quase tudo já existe. Quase tudo já existe. O que existe é muita segregação de informação. Nós precisamos integrá-la. Eu tenho que integrar um desmatamento onde você pode ter ali o crime ambiental, por exemplo, de tráfico de madeira, como também pode ser o estabelecimento de pista de pouso que dá apoio a um garimpo ilegal, e aí nós temos um crime também voltado aos recursos minerais do nosso país, que são gravíssimos, nós temos que ter essa preocupação. Simultaneamente, eu posso ter ali a afetação de uma terra indígena que possa estar sendo prejudicada. Invadida? Simultaneamente, nós podemos estar tendo ali voos ilícitos com transporte de droga. Então, é tanta coisa que a gente é capaz de identificar que precisa ser integrada para ter um entendimento daquele modelo, daquele padrão de comportamento. Qual é a rota? Vem de onde para onde? Com que intensidade? Onde ela está se apoiando? Em que áreas a gente tem que aplicar o poder do Estado neste momento com mais efetividade? Em que áreas nós temos que prevenir para que aquilo não aconteça, tendo em vista esse padrão já identificado? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir, não tem outro caminho. E como se integra? Integrar, em primeiro lugar, é ter todos em ambientes em que a gente possa compartilhar informação. No Sensipam, nós temos o GIPAM, que é um gabinete integrado para isso, com todos os órgãos. Pois é, mas tem os estados. Os estados também são clientes nossos. Nós temos feito parcerias com vários estados da região amazônica. Porque se o estado não coopera ou não quer, é difícil fazer. Nós temos apoiado, inclusive, as operações em âmbito estadual também. É claro que como somos do Ministério da Defesa, aquelas operações onde estão as Forças Armadas, onde estão as agências federais, elas acabam tendo prioridade. Naturalmente, são prioritárias. Temos feito várias operações ao longo desse ano, desintrusão de terras indígenas, operações conduzida lá no âmbito do Comando Militar da Amazônia. De madeira. Operação de madeira, de minerais, de ouro, de tudo. Então, isso nós temos fornecido todos os dados, nós somos um elemento ali para compor aquela força. Agora,
também temos apoiado operações estaduais. Eu me recordo recentemente, temos apoiado lá no estado do Amazonas algumas operações que partiram da Secretaria de Segurança do Amazonas e que, solicitados que fomos, lá estávamos apoiando. Nós falando do Sensipam, desse olhar de cima sobre o Brasil, em especial sobre a Amazônia, e quando a gente olha essa fronteira gigante, só com a Venezuela, me corrija, se não me engano, é mais de 1.000 quilômetros, né, de fronteira. Aí você tem Colômbia, você tem vários lugares onde você tem uma pouca presença humana nessa região. Se não fosse vocês, em alguns pontos, eram locais completamente isolados. Eu conheceria a Cabeça do Cachorro, conheço até São Joaquim. Sim. Mas então, se não tiver a cooperação dos outros países, funciona? É mais difícil, muito mais difícil. E isso não é um desafio nosso? É um desafio nosso que eu vejo que tem iniciativas nessa direção. As coisas estão caminhando boas. Vejo isso. Eu vi agora, recentemente, em Manaus, foi instalado uma organização lá, um centro de integração dos países da Amazônia, né, com órgãos policiais, né, que me parece que tem esse viés. No caso também das Forças Armadas, nós temos bilaterais com todos esses países aí que normalmente permitem que a gente se integre. No caso específico do Sensipam, temos buscado esse contato, recentemente recebemos comitiva da Colômbia, mandamos uma equipe nossa ao Equador, temos interagido com os países amazônicos de modo que a gente possa... Temos interagido. Agora, é lógico que a gente não pode também se iludir. A gente sabe da dificuldade. Se temos dificuldades internas, eles também têm. O que a gente precisa é facilitar o diálogo e criar instrumentos de confiança. Esse é o que eu acho o principal papel. É mostrar o seguinte, olha, aqui existe uma instituição, né, que está proporcionando informações precisas, de qualidade, e que uma contrapartida seria interessante. Até porque o Brasil, nesse caso, ele está num nível de produção de informação dessa natureza mais adiantado. Então, temos que buscar esse canal de comunicação sempre para que haja essa troca de informação confiável. Não só com os países vizinhos, mas provavelmente nós temos acordos de cooperação militar, técnica, com países europeus, com os Estados Unidos, na Ásia também. Então, assim, quando é para cobrar, a gente é muito cobrado, né, de fora. Sim. Mas a gente também tem que também pedir ajuda. A COP que está vindo aí, como é que você vê? Não, a COP, para nós, do ponto de vista da visão de controle do meio ambiente, é uma grande oportunidade, porque, na verdade, é uma oportunidade que o Brasil tem de mostrar o que faz, e nós fazemos muito. Também fazemos, temos muito, e também não ocultarmos os problemas que temos, que precisam ser equacionados, e quanto mais houver interfaces, quanto mais houver interações, mais poderemos nos beneficiar. É uma oportunidade, o Sensipam foi encarregado pelo ministro da Defesa, inclusive, de ser o principal ator na Blue Zone, naquela área ali onde trabalhos estão sendo feitos. É claro que tem todo um trabalho da defesa na questão da segurança e tudo mais. Mas na questão substantiva do conteúdo, da temática ali, nós estamos participando com um pessoal nosso qualificado, temos técnicos altamente qualificados, e além de fazermos também esse esforço para ajudar na organização com essa sala de monitoramento que eu falei que foi instalado. Eu vejo que a gente acompanha isso muito de perto porque temos todo o interesse em absorver conhecimento para aplicar na nossa missão aqui, tanto no que diz respeito à proteção da Amazônia quanto ao desenvolvimento sustentável, né? Essa parceria com vocês é muito importante, porque o agro vai estar na COP30 como vitrine por tudo que a gente faz e fazemos bem, e também como vidraça, porque está cheio também de gente que também, não vou dizer cheio de gente, tem muita gente que faz errado ainda. É pouca gente no agro. Mas, enfim, acaba se contaminando, né? Diz que tem uma maçã podre ali na cesta, acaba contaminando o resto. Mas eu acredito que você, diante dessa nova missão e do que o Brasil tem como desafio pela frente, que é produzir alimentos, produzir energia, eu acredito que a gente possa estar caminhando. Não sei se você é otimista, né? Sou otimista. Se não fosse otimista, eu não estava aqui. Como é que vai aceitar um desafio desse se não tiver otimismo? Você foi para a reserva agora, pouco tempo. Agora, foi em agosto. Tem 7 de agosto que eu me despedi do serviço ativo. Quanto tempo você vai ficar lá no Sensipam? Você não sabe? Não tem ideia. Mas no tempo que você ficar no Sensipam, você gostaria de fazer o quê? Aprimorar as parcerias, tornar o órgão mais relevante e conhecido, porque tem muita coisa que nós somos capazes de entregar que a sociedade e outras agências não conhecem. Eu me dei conta disso ao chegar lá, porque teve coisa que eu identifiquei, olha que eu tenho toda uma trajetória na defesa e tudo, quando eu olhei, falei, eu não sabia disso. Eu disse essa frase mais de uma vez.
Eu não sabia disso. Bom, se eu não sabia disso, em geral, a sociedade não sabe. Né? Você fica assim angustiado também com as questões de orçamento? Porque às vezes você chega com uma grande vontade, não é só você. Eu estou falando que, bom, o governo vive atrás de recursos, uma crise fiscal, às vezes falta dinheiro, às vezes tem os contingenciamento. Te angustia às vezes querer fazer e não ter recurso? Não, mas eu vejo também que tem luz no fim do túnel, né? Porque o nosso ministro José Múcio, ele tem encampado essa ideia já há algum tempo da previsibilidade orçamentária. Idealisticamente, a previsibilidade orçamentária seria obtida se nós tivéssemos um indexador, né? Em vários países do mundo se adota o PIB, no Brasil não se adota o PIB como indexador de nenhuma outra política pública, então seria muito difícil criar essa exceção para a defesa. E aí depois se raciocinou com as receitas correntes líquidas, seria um outro indexador que já é utilizado em outras áreas e que poderia ser mais bem absorvido pela sociedade, pelos poderes da República e tudo mais. Então, seria algo mais factível. Mas é difícil porque nós sabemos que com essa questão do arcabouço fiscal é complicado a gente conseguir uma indexação. Dificilmente isso é obtido. O ministro tem enfrentado essa dificuldade. Mas, recentemente, um projeto de lei que não é nem do governo nem é da oposição, foi um projeto de lei concertado entre governo e oposição, porque ele foi proposto pela oposição, mas foi endossado pelo governo, ele foi aprovado no Senado, estabelecendo ali um limite de crédito adicional para a defesa, que é o início de uma solução. Falta ainda ser aprovado na Câmara dos Deputados, temos otimismo que isso vá adiante. Uma vez aprovado esse projeto de lei, nós podemos, pelo menos nesse curto prazo, nos próximos anos, temos um planejamento minimamente executado. Porque é difícil planejar algo quando não há previsibilidade de recurso disponível. No Sensipam eu vivo mesmo dela, eu sou da defesa, estou dentro desse arcabouço também da defesa. Então, eu torço para que esse projeto seja aprovado e, com isso também, nós do Sensipam possamos não só custear a máquina, e ela é cara porque ela é tecnologicamente avançada, mas possamos também avançar com novos projetos, com novas soluções, com equipamentos ainda mais adequados. Então, eu torço muito para que isso aconteça. Mas é isso, eu vejo que a liderança do ministro Múcio nesse segmento aí tem sido muito efetiva, ele tem sido muito eloquente nessa questão da previsibilidade. Nós estamos caminhando para o final, vou te deixar um minuto a mais para você fazer as suas considerações e com uma provocação minha. Quando um dos astronautas da Apolo, não sei se foi Apolo 11, Apolo 12, que foi para a Lua, perguntaram para ele como é que ele vê a Terra, ele falou assim, tudo azul. A gente gostaria de ver azul, verde e tudo mais. Qual é a sua visão da Terra? Eu vejo que... Não, claro que eu... vamos botar maior agora. Né? Não, eu tenho Você está olhando o mapa o tempo inteiro, né? Não, é lógico. Mas eu tenho que ser otimista, eu quero vê-la sustentável. Maravilha. Qual é a cor? Verde, azul. O símbolo do Sensipam, ele é verde e azul. Né? Maravilha. Eu quero vê-la verde e azul, né? Desenvolvida, integrada e que a gente possa viver melhor. Então, esse é o nosso objetivo. Eu não teria vindo para esse cargo se eu não tivesse esse sonho aí também, essa energia para tocar isso adiante. Ô, Richard, obrigado. A gente está à sua disposição. Você falou que agora tem que comunicar, sempre comunicou, mas agora a comunicação, as parcerias, tenha no agro um parceiro desejoso de fazer parcerias, contatos e comunicação, tá bom? Muito obrigado, eu estou sempre às ordens também. Gente, obrigado para você que acompanhou de casa a entrevista com o Richard Fernandes Nunes, que é diretor-geral do Sensipam, o Centro Operacional de Gestor e Operacional de Proteção da Amazônia, nosso amigo aqui do canal. Muito obrigado e a gente se vê na próxima semana em mais um Questão de Ordem.